Marcos 1:29. Enquanto você vai procurando aí, te dar um spoiler sobre esse texto e sobre aquilo que nós vamos estudar nessa noite. Essa palavra é um dia, ou o início de um dia de Jesus em Cafarnaum. Um dia em que o Senhor Jesus teve uma rotina longa, começando de manhã, bem cedo. E o Senhor Jesus então vai ministrar naquela cidade, começando pela sinagoga, depois indo para a casa onde ele estava habituado a ficar, na casa de Pedro. E depois um grande sinal, um grande mover vai acontecer do lado de fora da casa para toda a cidade. O transfundo histórico desse texto é Jesus habitando em uma nova terra. Ele tinha saído de Nazaré, o lugar onde ele tinha crescido, onde ele tinha sido ministrado, e também o lugar da onde Jesus saiu da sinagoga com uma condenação. Foi na Galileia, onde o Senhor Jesus começou a ministrar, mas um pouco antes, quando ele sai de Nazaré, ele sai da sinagoga debaixo de uma condenação, porque ele tinha declarado publicamente que ele era o Filho de Deus, e então ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, e em Cafarnaum, no comecinho do ministério do Senhor Jesus, começam a acontecer esses moveres que nós vamos ler agora. Então a base desse texto que nós vamos ler é Marcos 1:29, e nós vamos pegar aqui um pequeno trecho que fala quando Jesus entra na casa de Pedro, aonde ele estava acostumado a ficar, e ali então ele vai curar a sogra de Pedro. Um milagre que acontece dentro de uma casa. Então esse é o texto, esse é o transfundo histórico, e é nele que nós vamos hoje estudar em nome de Jesus. Quem achou Marcos 1:29 diz amém. Amém? Vocês estão aí, gente? Aleluia. Marcos 1, verso 29, que diz assim: E logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, acamada, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes, reunidos à porta da casa. E Jesus curou a todos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de mais uma vez sermos ministrados, Senhor, pela Tua palavra. De mais uma vez sermos tocados pela Tua instrução. Senhor, nós cremos que tudo aquilo que precisamos para viver um tempo novo é de uma palavra Sua, Senhor. Uma palavra do alto muda a nossa casa. Uma palavra vinda da Tua parte, Senhor, coloca aquele que está caído de pé. Uma palavra Sua, Senhor, tem poder para trazer vida até aquilo que fisicamente já está morto. Então que essa seja a noite, Senhor, não apenas de uma instrução, não apenas de conhecimento, que não seja a palavra apenas interpretativa de um texto pelo homem, mas que seja o que a Tua palavra sempre é: palavra revelada, palavra rema, poder do alto, poder de Deus. Que a Tua palavra seja agora, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, que todos nós possamos sair daqui diferentes, transformados e mais parecidos com Teu Filho Jesus. Ajuda-me, Senhor, a ser um transmissor claro, sensível da Tua palavra. E a todos nós, Senhor, sejamos boa terra, que vai receber essa semente, guardar no coração e dar frutos, e frutos que permaneçam para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ao longo da vida, talvez uma das tônicas da vida, talvez uma das retóricas da vida, de uma narrativa que todo ser humano um dia vai enfrentar e que de maneira recorrente, infelizmente, nós vamos
nos deparar ao longo dessa fase existencial que chamamos de vida, é que nós vamos ser colocados muitas vezes diante de um enfrentamento a dificuldades. Se você olhar para a sua vida cronológica, você vai poder pontuar ao longo da sua história muitos momentos em que você se deparou com situações graves, com notícias indesejáveis, com dificuldades que fugiam ao seu controle. Ao longo da nossa vida, nós vamos muitas vezes nos deparar com essa tônica, com essa manifestação da vida que é impossível de fugir dela, que são os dias maus. Por mais precavido que alguém possa ser, por mais programado que alguém possa se tornar para minimizar ou mitigar os efeitos das surpresas ou das más surpresas da vida, é inevitável que em algum tempo nós sejamos colocados a enfrentar dias difíceis. O Evangelho puro, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não maqueia em momento algum essa realidade da vida. Existem correntes filosóficas que pregam um Evangelho do triunfalismo. O Evangelho onde você será bem-sucedido em tudo e em qualquer circunstâncias. Um Evangelho onde você tem poder para realizar e para fazer, aonde você é colocado em uma espécie de redoma protetiva, aonde as dificuldades não te alcançam, aonde os ventos contrários não sopram nunca contra a sua vida. E esse não é o Evangelho de Jesus. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, declarou de uma maneira clara e simples: no mundo vocês terão aflições. A verdade da vida é que dias maus vão acontecer. Não é uma profecia, mas é uma constatação. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também declarou que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a vitória dele também é a nossa vitória. Então nós não cremos que não vamos ser livres das provas. Nós não cremos que vamos passar nesse mundo triunfando sobre tudo e em todos os momentos, sem em momento algum passar por provas. A palavra do Senhor diz que o tempo e o acaso afetam tudo e todos. Que os dias maus, eles surpreendem aqueles que são justos e os injustos. Que a sequência da vida, muitas vezes, ela é surpreendente. A palavra de Deus diz que a glória de Deus está nas coisas encobertas, ocultas. Aquelas em que nós não temos acesso, aquelas que nós não conseguimos discernir ou saber o que vai acontecer. Mas a glória dos homens, diz a palavra, está em tentar desvendá-las. O Senhor se alegra quando nós caminhamos com Ele e de alguma maneira tentamos saber o que Deus tem para as nossas vidas. Tentamos de alguma maneira nos prevenir dos males futuros, colocando a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. Agora, a bem da verdade é que mesmo tendo Jesus como âncora das nossas almas, dias difíceis vão acontecer. Dias difíceis vão bater na porta do crente e do descrente. Diagnósticos médicos contrários surpreendem aqueles que tiveram uma vida regrada, que levaram uma vida tentando manter um bom padrão de saúde para alcançar longevidade, e de repente um diagnóstico contrário lhes surpreende. Pais e mães que se dedicaram na educação dos seus filhos, em algum momento, alguns deles são surpreendidos por decisões equivocadas desses filhos que foram instruídos na palavra, instruídos na verdade, e que decidiram de alguma maneira andar por um caminho distante dos caminhos do Senhor. A juventude que tem como tônica da sua existência a força, a capacidade de realização, os jovens que estão em franco desenvolvimento da sua capacidade de realizar coisas,
A palavra do Senhor, Isaías vai dizer que até os jovens se cansam, tropeçam, caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia e voarão alto. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, é o que diz a palavra do Senhor. Então, qual é a diferença entre o justo e o ímpio? Qual é a diferença que temos em crer em Jesus e caminhar com Ele, se o bem e o mal acontecem para todos? Se Salomão, o sábio Salomão, declarou em Eclesiastes, lá no capítulo 9, ele vai dizer que o tempo e o acaso de verdade afetam tudo e todos. Que os homens não sabem como vão ser os seus últimos dias. Que somos nós, humanidade, como pássaros que caem no laço. E como peixes que são enredados na rede fatal, disse Salomão. Entretanto, nós que cremos no Senhor, nós temos um diferencial. Quem crê em Jesus não está imune de passar pelas dificuldades. Talvez você aqui sentado hoje está passando por uma grande dificuldade. Está vendo a sua casa ruir, os seus relacionamentos estarem de alguma maneira sendo abalados. Talvez é a sua vida financeira e econômica que está em frangalhos. Quem sabe são as suas emoções que de alguma maneira lutam dentro de você e o sono vai embora, a paz anda longe, para dormir necessita de remédios, de ansiolíticos, de tantas guerras que você tem enfrentado. Então, qual é a diferença? Se isso sobrevém a todos. A diferença é que nós não seremos livres das tribulações, mas o Senhor Jesus nos livrará nas tribulações. No vale de sombra e de morte, Ele estará conosco. No dia da angústia, o Senhor será o socorro bem presente. O salmista Davi declarou no Salmo 23, dizendo que o Senhor é aquele que nos guarda e nos protege como um escudo. E que ainda que passemos por lugares sombrios e nebulosos, ali naquele lugar, o Senhor estará conosco. Não é uma ponte que nos faz passar por cima do vale, mas é um Deus que caminha conosco dentro do vale. É um Deus que muitas vezes permite chegar à UTI, mas entra conosco na UTI. É um Deus que muitas vezes permite que abalos sísmicos derrubem parte da nossa vida, mas é um Deus que também prometeu: eu fiz a ferida, no segundo dia eu sararei, e no terceiro dia eu vou colocar vocês de pé. O salmista Davi, de tanto passar lutas e batalhas e enfrentamentos, ele chega em um tempo da sua vida que ele começa a escrever de maneira majestosa sobre a grandeza de um Deus que o livra no meio dos seus problemas. Um Deus que entrava com ele nas batalhas, um Deus que entrava com ele quando ia para derrubar os seus gigantes, um Deus que não o poupou de absolutamente nada, mas que em todas as batalhas entrou com ele e delas ele saiu mais do que vencedor. Esse Deus é o meu Deus e o seu Deus. O Jesus de Davi, o Deus de Davi é o mesmo Deus e é o mesmo Jesus da igreja hoje, nesse tempo. O Jesus e o Deus que entrou com aqueles homens na fornalha é o mesmo que hoje entra comigo e com você nas situações mais difíceis que eu e você passamos. Dia após dia Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez a sua oração está sendo: Senhor, aonde tu estás, que não estás vendo o que eu estou passando? Talvez as suas lágrimas no meio da noite, quando ninguém vê e a porta do quarto se fecha, são lágrimas que nem palavras conseguem descrever, dizendo: Senhor, ajuda-me, aonde tu estás, Senhor, que essa minha situação não muda. Quero dizer a você, meu irmão, que essa tribulação é passageira. O que Paulo declarou, ele vivendo de uma maneira completamente aprimorada por Deus nos sofrimentos, ele disse: eu tenho por certo que essa leve e momentânea tribulação não será comparada com o peso de glória que em nós será manifestado. Hoje tribulação, hoje choro, mas com Jesus
um peso de glória será liberado, e lá na frente o que hoje parece derrota vai se transformar em vitória e dupla honra para a glória de Deus. Davi declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e me guia pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que andemos por vales de sombra ou de morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias das nossas vidas, e nós habitaremos por longos dias na casa do Senhor. O salmista, ao avançar nesse conhecimento do Senhor, ao passar por provas absurdas, como ser traído pelos próprios filhos, ter que sair do seu castelo deixando para trás a coroa, o reinado, o governo, para não bater de frente com um filho que se insurge contra ele, ele sai e vai caminhando, deixando toda a riqueza para trás. Mas uma convicção ele tinha: que ainda que a coroa, o trono e o palácio ficassem para trás, ainda que num deserto ou numa caverna, Deus seria com ele. Eu quero declarar isso de maneira profética sobre a sua vida. Ainda que você esteja deixando muitas coisas para trás, que aos seus olhos você esteja em um declínio, eu quero declarar que o Senhor, o teu Deus, vai te tomar pela tua mão direita nessa noite e vai te levantar e vai declarar sobre a sua vida: não temas, eu sou aquele que te ajudo. Ainda que num vale, ainda que sombrio, ainda que de morte, eu serei contigo e não te abandonarei, é o que diz a palavra do Senhor. Avançando nesse caminho, o salmista vai dizer que o Senhor não é apenas uma proteção. Ele vai dizer que andar com Deus é como entrar em um ambiente. Andar com Deus é como se encontrar um esconderijo. É como que no meio das batalhas, das aflições, dos boletos que não param de chegar, do diagnóstico que se agrava a cada semana, da falta de tranquilidade na casa, das pessoas te oprimindo por todos os lados, de coisas ruins que não param de acontecer no meio disso tudo, o salmista declarou: olha, existe um lugar onde você vai passar por isso e vai se esconder, e nesse esconderijo você estará protegido, e nesse esconderijo o Senhor vai guardar os teus pés, e nesse lugar o mal não vai te tocar. Então ele escreve de maneira magistral e ele registra no Salmo 91 dizendo: aquele que habita, não aquele que frequenta, não aquele que visita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade te será escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e os teus não serão atingidos. Que lugar é esse? Esse lugar é para aqueles que conhecem a Jesus. Esse lugar está aberto e acessível para todos aqueles que depositam a sua esperança no Rei da Glória. Nós sabemos que na nossa força nada podemos fazer. Nós não cremos que somos bons, que merecemos, não. Nós cremos que o nosso Deus é bom e que nele tudo podemos, porque Ele é aquele que nos fortalece. Quando entendemos que na força que temos não alcançamos, não atingimos, então entramos em um lugar onde o sobrenatural começa a trabalhar em nosso favor.
É onde as suas finanças já não alcançam que o milagre acontece. É onde a medicina já não toca que o sobrenatural começa a se mover. É onde o nosso poder já não existe mais e nós somos fracos que o poder de Deus se aperfeiçoa. É onde a capacidade intelectual humana já não existe mais possibilidade de realizar algo. É aí que a mente brilhante do Senhor vem e realiza algo poderoso para mudar a nossa história. A palavra do Senhor diz que aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu ou penetrou no coração humano, é o que Deus já tem preparado para mim e para a tua vida. Existe um plano excelente de Deus para realizar em mim e em você, só que esse plano será aperfeiçoado por esse caminho, que muitas vezes é um caminho de dores. Atingir esse lugar de maturidade é perpassar por esses lugares aonde dificuldades sobrevêm. Mas o Senhor hoje está aqui para nos encorajar dizendo: se você enfrentar essas batalhas comigo, no final, juntos, nós seremos mais do que vencedores. Não desista, não jogue a toalha, não abandone o plano, apenas persista. Apenas um passo de cada vez, basta a cada dia o seu próprio mal, é o que diz a palavra. Permaneça nesse lugar e talvez alguns estão no seu coração dizendo: olha, eu já fiz tudo o que eu podia, eu já realizei tudo que a minha capacidade alcançava, eu já bati em todas as portas que eram possíveis, agora não me resta mais nada a ser feito a não ser confiar em Deus. Você está então no centro da vontade do Senhor. Quando não tem mais possibilidade humana e tudo que podia ser feito pelos homens terminou, você está então no melhor lugar, aonde o sobrenatural e os milagres acontecem. Agora, isso acontece para quem deposita sua esperança em Jesus. A esperança que temos de que Ele vai nos salvar, de que a nossa casa será transformada, de que uma cura vai acontecer, de que algo vai restabelecer a nossa família, de que os filhos que estão longe vão regressar, isso tudo só vai acontecer por conta da confiança, da fé que nós temos em Jesus. E a mensagem que o Senhor me deu nessa noite é para homens e mulheres, simples. Gente que se levanta todos os dias e vai trabalhar e vai com fé, mas estão enfrentando desafios enormes. O ano virou, o calendário mudou, a data mudou, mas problemas que te acompanhavam de uma temporada passada continuam batendo na sua porta. O tempo mudou, estamos em um outro ciclo, mas parece que algumas áreas da vida continuam travadas, continuam patinando, e você olha para essas áreas e diz: Senhor, até quando? A mensagem que o Senhor me deu é especificamente para você que está nessa condição, ou para você que conhece alguém que está nessa condição. A mensagem de hoje fala sobre milagres sobrenaturais. Coisas que vão para além da capacidade humana, realizações que são feitas em um lugar completamente espiritual, aonde Deus se move, e que esses sinais e esses milagres começam a acontecer quando Jesus entra. Quando Jesus entra em uma família, quando Jesus entra em uma casa, quando Jesus entra em uma empresa, quando Jesus entra em um coração, quando Jesus entra em um casamento, coisas poderosas acontecem. E essa convicção vai aumentando à medida que nós vamos conhecendo quem Jesus é. Essa convicção de que ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer, vai aquecendo o coração daqueles que vão caminhando e conhecendo aquilo que Jesus já fez. Saber o que Ele fez nos dá motivação para permanecer sabendo que Ele é o mesmo que tem poder para continuar fazendo hoje e para realizar no nosso futuro. A sua palavra diz: o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E agindo Deus, quem impedirá? Como é que Deus age? Deus age através da sua palavra. A palavra de Deus é o verbo, é Jesus. Quando Deus fala, Jesus age. Quando Deus fala, Ele libera o verbo. E quando o verbo de Deus é liberado, Jesus constrói.
No princípio era o Verbo. Tudo foi feito pelo Verbo, pela palavra, por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Mas em Jesus está a vida, e a vida é a luz dos homens. Quando Jesus começa a construir, meu irmão, ninguém pode impedir. E nessa noite eu quero falar com você sobre o poder que é liberado quando Jesus entra. O que acontece em uma casa quando Jesus entra na casa? O que acontece em uma cidade quando Jesus entra nela? O que acontece em um casamento quando Jesus entra nesse casamento? Porque por vezes a situação ainda não mudou, não é porque Deus não possa realizar, Ele pode tudo. Muitas vezes a chave ainda não virou porque nós ainda não tivemos o entendimento do poder e do tamanho do Jesus que nós servimos. Então essa é uma noite para te encorajar a crer que o Jesus que você segue é um Jesus que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O texto que nós lemos vai contar o dia em que Jesus entrou em uma casa. Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum. Essa sinagoga era a cerca de 80 metros de distância entre a sinagoga e a casa de Pedro, onde Jesus ficava hospedado. A notícia que chega para Jesus é que na casa havia alguém enfermo, que na casa havia alguém doente, na casa havia alguém que necessitava de um toque, de uma cura. Jesus, antes de ir para casa, ele está na sinagoga, e na sinagoga ele está pregando a palavra. Ele está falando e as pessoas estão ali maravilhadas com a ministração de Jesus. Ele, sendo o próprio Verbo, estava pregando a palavra. Quando Jesus prega, é como se ele saísse do corpo e estivesse sendo liberado sobre aquele povo que ouve a palavra de Deus. Ele era o próprio Verbo. Jesus pregando era algo extraordinário. Pessoas que foram levantadas para prender Jesus, quando chegaram perto dele para o prender, não conseguiram. Soldados ficaram travados escutando a palavra de Jesus. E quando voltavam, aqueles que tinham enviado eles para realizar a prisão de Jesus perguntavam: por que vocês não o prenderam? E eles diziam de maneira recorrente: ninguém fala como ele fala. Ninguém prega como Jesus prega, porque não é apenas informação. Quando Jesus fala, uma sentença celestial está sendo dada. Quando Jesus fala, não é apenas uma possibilidade de acontecimento, não. Quando Jesus fala, os céus e a terra têm que obedecer. Jesus é o Rei da Glória. Quando Ele ordena, meu irmão, tem que acontecer. E agora Jesus sai da sinagoga, começa a pregar, e ali ele começa a manifestar o seu poder dentro da sinagoga. Pessoas começam a ser libertas. As pessoas que estão ouvindo começam a dizer: esse homem prega como quem tem autoridade, não é como os escribas. Jesus começa a libertar pessoas atormentadas espiritualmente. Quando ele começa a libertar essas pessoas, quem está em volta, as testemunhas começam a dizer: que nova doutrina é essa? Que autoridade é essa? Porque ele fala e até os demônios lhe obedecem. Jesus sai daquele lugar liberando pessoas e vai então até a casa de Pedro. E agora começa uma transformação, porque Jesus vai entrar em uma casa. Jesus entrando em uma casa significa dizer Jesus entrando em uma família. Significa dizer Jesus entrando num seio mais íntimo de um lugar onde as pessoas estão convivendo com os seus, e ali nesse lugar Jesus vai entrar e vai começar a transformar aquela história. O texto diz que quando Jesus entra, eles levam ele até a sogra de Pedro, que estava enferma. Quantos de nós temos dentro da nossa casa pessoas que estão enfermas? Essa enfermidade não é apenas a enfermidade física, porque talvez lá fisicamente todos estão saudáveis. Mas quantas casas hoje contêm familiares que estão enfermos emocionalmente?
gente que está passando uma batalha terrível contra a depressão, pessoas que quando olhamos de fora dizemos, ele tem tudo, ela tem tudo para ter uma vida normal, uma vida saudável, entretanto estão vivendo uma guerra, entretanto estão vivendo um momento caótico. Por quê? Pessoas enfermas. Algumas famílias, algumas casas contêm dentro de si maridos enfermos. Ele ainda não conhece o Senhor, não conhece as verdades do Evangelho e por isso vive uma vida dissoluta, uma vida sem equilíbrio, uma vida completamente fora dos preceitos. E por conta daquela enfermidade, por conta dessa falta de consciência, toda a família, todo o lar começa a perder a paz, começa a ser estremecido. Algumas casas contêm filhos que estão enfermos. Um vício, uma dependência, algo que o levou a esse lugar e ele hoje está enfermo, está doente, não consegue viver a vida plena que Deus tem para ele e ali toda a família padece. O texto diz que quando Jesus entra naquela casa, aquela casa teve duas dádivas. A primeira, abrir a porta para Jesus entrar. Nós que estamos aqui, talvez sejamos as portas de casas que estão sendo abertas para o Senhor entrar. Na sua casa, alguém debilitado. Na sua casa, alguém precisando de cura. Na sua casa, alguém precisando de luz, de conhecimento, de paz, de liberdade. Mas essa pessoa não consegue vir. Você vindo é a porta que abre o acesso para Jesus entrar. Algumas pessoas que estão aqui não são apenas a porta, mas são aqueles que conduzem dentro da casa Jesus até a vida desses enfermos. Mais do que abrir a porta, a segunda dádiva dessa casa foi abrir a porta e receber bem Jesus. Abrir a porta e dizer, Senhor, nós não temos restrições dentro da nossa casa para o Senhor. Não existe nenhum lugar dessa casa onde o Senhor não tem acesso. Essa mulher estava enferma em um cômodo da casa e Jesus não precisou ficar na sala aguardando, não precisou ficar na porta para que a trouxessem, não. Jesus teve livre acesso a todas as áreas da casa. Que assim seja na minha e na sua casa. Que não haja nenhuma área de restrição para Jesus, que Ele possa caminhar por todas as áreas, que não haja nenhum rincão da nossa casa onde o Senhor não tem acesso, que não haja nenhuma área do nosso coração e da nossa vida que o Senhor não possa transitar livremente, porque aonde Ele tem acesso, meu irmão, coisas extraordinárias acontecem. Jesus entra, é conduzido, é bem recebido e é levado até essa mulher enferma. O texto diz que Jesus se aproxima dela, porque essa é uma marca de Jesus. Não importa o nível de doença, de enfermidade, de adicção, de vício, de prisão, de pecado, não importa. A humanidade coloca placas, a humanidade coloca rótulos. Nós temos medo de nos aproximar de certos tipos de doença porque são contagiosas, de andar com pessoas que podem de alguma maneira depreciar a nossa imagem pública, mas Jesus não. Não existe uma doença que afaste Jesus. Não existe um vírus que seja mais forte que o poder salvífico que habita no coração do nosso Mestre. Não existe pecado que possa contaminar o santo. Jesus é aquele que não tem barreiras. Aonde tiver um necessitado, a sua palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E esse Jesus então se aproxima dessa mulher. A história de Jesus na terra foi sempre de curar leprosos. A lepra nunca pegou em Jesus, mas sempre a vida de Jesus e a sua santidade limpava aqueles leprosos. A morte não contaminava Jesus, mas Jesus contagiava a morte com a sua vida, e mortos de 4 dias levantavam quando ele dava uma palavra: Lázaro, vem para fora. O que o Senhor precisa é apenas de acesso à nossa casa. O que o Senhor precisa é apenas de acesso ao nosso coração.
O que o Senhor precisa é apenas de uma casa que diga: Senhor, aqui nós somos simples, a nossa dificuldade é enorme, nós não temos muito para te oferecer, mas Senhor, o que nós podemos te dar é liberdade. Senhor, acessa toda a nossa vida é uma carta em branco para o Senhor, não tem barreiras. Senhor, entra e faça a tua obra de maneira completa. Ah, meu irmão, pode ter certeza, esse marido rígido um dia será quebrantado para a glória de Deus. Esse filho que está longe um dia vai voltar para os caminhos do Senhor. Essa família cambaleando e que parece que não tem mais jeito, um dia estarão todos reunidos em volta da mesa, vivendo em paz, porque Deus é fiel. Jesus entra na casa, é conduzido até essa mulher, e quando ele chega, o texto diz que ele não apenas olha para ela, o texto diz que Jesus toca. Tocar significa romper a barreira, significa acessar, significa de alguma maneira dizer: eu não apenas te libero dessa função, eu não apenas te libero dessa situação, mas eu me envolvo diretamente com isso que você está passando. A dádiva de andar com Jesus é exatamente essa. Ele não manda apenas um remédio em uma embalagem, Ele é a própria cura que entra dentro de nós. Ele não é aquele que apenas te dá um receituário dizendo: faça assim e vai dar certo. Não, Ele é aquele que disse: olha, se vocês estiverem cansados e sobrecarregados, venham até mim. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é aquele que não apenas te diz o que fazer, mas Ele mesmo entra debaixo desse fardo, entra debaixo desse lugar onde você está sendo pressionado e te ajuda a levar essa carga. Essa é a diferença de Jesus para todos os outros deuses. Jesus é um Deus vivo, verdadeiro, presente e que toca. Não apenas ordena, mas Ele diz: eu me envolvo com a tua situação. Os discípulos um dia estavam em uma tempestade terrível, e eles estavam com um barco chacoalhando de um lado para o outro, até que alguém vai até Jesus e diz: Senhor, não importa que nós estamos perecendo, o barco vai afundar, nós estamos para naufragar. Jesus vai acalmar a tempestade e vai acalmar aquele mar com uma palavra. Jesus vai dizer ao vento: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E o texto diz que debaixo da palavra de Jesus, aquela tempestade começa a se fazer completa bonança. Uma palavra. Agora o texto diz que antes de falar, Jesus se levantou. Ele não precisava ter se levantado para falar, mas se levantou para dizer: eu me envolvo com essa situação que vocês estão passando. Talvez o que mais te machuca foi o abandono, uma traição, passar por situações difíceis quando você estava no auge, ajudando a todos, mas agora que está numa situação delicada, parece que as pessoas fugiram. Eu quero te dizer, você não está sozinho. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o teu Deus, jamais se esquecerá de ti. Ainda que a humanidade tenha te perdido de vista, o Senhor, o teu Deus, está com seus olhos sobre toda a terra a procurar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. No meio dessa luta, você está aqui, e para Jesus é uma declaração de amor dizendo: Senhor, eu estou passando por provas grandiosas, eu estou passando por desertos e vales incríveis, mas no meio desse vale, Senhor, ainda que eu perca a minha vida, eu jamais me afastarei de Ti. E para você, meu irmão, a resposta é: eu estou contigo, eu me envolvo com essa situação e hoje eu estou entrando na tua casa. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa é a noite de abrir a porta para Deus entrar na casa. E se Ele entrar, meu irmão, Ele vai tocar em áreas que estavam enfermas e elas vão ser saradas para a glória de Deus. O texto diz que Jesus vai e toca. E quando Ele toca, a casa começa a mudar. A primeira coisa que Jesus faz ao entrar em uma casa é que Ele se envolve com a situação. Não te deixa sozinho. Você começa a sentir uma força, você começa a sentir uma companhia para todos os dias, ainda que humanamente fazendo sozinho, mas você sabe que existe uma força extra sobre você e que essa força não é da terra, essa força vem do teu Deus. Segundo, quando Jesus entra em uma casa,
A primeira coisa que ele faz é posicionar as pessoas daquela casa. Essa mulher estava na horizontal, essa mulher estava deitada, ela estava letárgica, ela estava paralisada. E quando Jesus toca nela, o texto diz que ele toca e a ajuda a levantar. Aquela posição deitada, cabisbaixo, prostrada, não era a posição de Deus para a sua vida. Ela estava enferma, com uma dificuldade, mas não era aquela posição que Deus tinha para ela. E quando Jesus entra na casa, o que ele faz? Ele começa a reposicionar aqueles que estavam fora de lugar. Jesus vai começar a entrar em casas e gente que estava fora de posição será reposicionado para a glória de Deus. Pessoas que estavam sem autoridade vão começar a receber a autoridade do Senhor Jesus e serem colocados de pé de novo. Famílias que estavam caídas, que estavam em pé de guerra, o Senhor, quando toca, posiciona. Pai posicionado, mãe posicionada, filhos nos lugares, a economia estabelecida, a casa saudável. Quando Jesus toca, Ele posiciona. Que essa seja a noite em que o Senhor está indo lá visitar o nosso lar, visitar a nossa casa, tocando naqueles lugares aonde a gente não consegue tocar. E quando nós chegarmos, uma surpresa acontecerá. Estava caído, mas Jesus entrou e agora ele está de pé. Parecia morte, parecia que era o fim, mas um toque de Jesus manda a enfermidade, a letargia, a paralisia embora e nos reposiciona para a glória de Deus. Reposicionar fala de ocupar o espaço que nos é devido. Por vezes a enfermidade psicológica, emocional, a tristeza, a dor, nos vai levando a um lugar de aceitação. E nós nos conformamos com essa dor, e nós nos conformamos com esse caos, e nós nos conformamos com essa dívida, e nós nos conformamos com essa falta de paz no lar. Agora o Senhor está dizendo: eu entrei na tua casa, eu entrei na tua vida, eu estou tocando nos teus, eu estou tocando em você, eu vou te posicionar. E isso significa, você vai sair desse lugar de comodismo, vai ficar de pé e vai enfrentar todo o mal que está contra a tua casa. A palavra do Senhor diz: quem é de Deus, o maligno não toca. E por vezes o mal está lá acampado, não é porque tem força, mas é porque nós estamos caídos, debilitados. E essa é a noite que o Senhor está dizendo: eu vou te colocar de pé. Ei mãe, eu vou te colocar de pé. Você vai falar e a tua filha vai entender em nome de Jesus. Ei pai, o Senhor vai te colocar de pé. A tua casa vai voltar para o eixo. Ei família, a casa vai ser colocada de pé. Segundo, quando Jesus entra e toca, Ele não apenas reposiciona. Quando Jesus toca, Ele coloca de pé, posiciona e Ele desperta os dons adormecidos. Jesus entrou naquela casa e a sogra de Pedro, ela carregava um dom, e o seu dom era o serviço. O texto diz que imediatamente, quando ela é colocada de pé, quando ela é reposicionada, quando ela ocupa o seu lugar que Jesus tinha para ela dentro do lar, imediatamente o dom que estava adormecido volta a agir. O texto diz que imediatamente ela começou a servir. Existem pessoas que carregam dons incríveis, e eu creio que hoje diante de mim estão aqui pessoas que carregam coisas incríveis da parte do Senhor. Pela fé eu vejo aqui empreendedores, pela fé eu vejo aqui ministros do evangelho, missionários, levitas, pessoas que vão fazer coisas grandiosas para o Senhor, mas que por conta da letargia, da doença, por conta do ambiente em que estavam fora de posição. Agora o Senhor está te posicionando e está despertando o dom que há dentro de você. Uma vez posicionado, o Senhor está dizendo: ei, as coisas velhas já passaram. Não fique mais lambendo a ferida do que te aconteceu, não fique mais cultivando essa mágoa, não fique mais cultivando essa dor. A palavra de Deus garante: as coisas velhas já passaram, e eis que no Senhor tudo se fará novo. Uma porta nova o Senhor abre. Ele é aquele que diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo diante dos vossos olhos, vocês não percebem? Rios no deserto, diz o Senhor. Era sequidão, mas agora passa um rio por aí, e por onde o rio de Deus passa, tudo gera vida.
Pessoas que aqui estão, que eram empreendedores, tinham a sua empresa, mas foram traídos por um sócio, algo aconteceu, faliram, a empresa teve que fechar, e você fechou o seu coração e diz: olha, eu não quero mais saber disso, mas você tem o dom para empreender. O Senhor te deu uma palavra que vai acontecer. Então, em nome de Jesus, deixa as coisas velhas para trás, levanta a tua cabeça, sacode a poeira, porque o Senhor que te colocou de pé é o mesmo Deus que desperta hoje o dom que há em ti. Ministros do Evangelho, gente que foi ferida pela religião, ferida porque esteve em ambientes extremamente religiosos, e esses ambientes contaminaram o teu coração. Você servia de coração puro, tentando fazer, tentando realizar, mas um escândalo aconteceu e parece que a sua fé foi embora, e hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: as minhas palavras sobre a tua vida permanecem, dom e chamado é irrevogável, aconteça o que tem que acontecer, passou o que tivesse que passar, aquele dom que o Senhor te deu ainda está aí dentro, e hoje Ele está dizendo: volta a colocar as tuas mãos no arado, porque grande é a obra que eu tenho com a tua vida. Quando Jesus passa, quando Ele entra nessa casa, Ele reposiciona aqueles que precisam ser reposicionados. Ele desperta o dom que estava adormecido dentro daquelas pessoas, e agora algo extraordinário começa a acontecer do lado de fora da casa. Porque o que o Senhor faz no interior, se nós não nos desviarmos do propósito, se nós não paralisarmos o que Deus quer fazer, e o que Ele fez dentro, meu irmão, é inevitável. O que Ele está fazendo dentro da tua casa, daqui a pouco vai começar a acontecer do lado de fora. O que Ele começou a realizar dentro do teu coração, daqui a pouco vai contagiar os teus amigos, vai começar a contagiar as pessoas da tua empresa, vai começar a contagiar quem anda perto de você. É inevitável. Esse é o fluxo de Deus e de Jesus dentro de uma casa. O que Ele faz dentro começa a transbordar do lado de fora. O texto diz que depois que Ele cura essa mulher, que desperta o dom que há nela, que a família é colocada de pé, o texto diz que do lado de fora, no final do dia, todos os enfermos de Cafarnaum foram levados para a porta daquela casa. Porque a casa que abre a porta para Jesus, um dia vai abrir a porta e vai sair com autoridade para curar os enfermos que estão à sua volta. Porque aqueles que um dia foram levantados pelo Senhor, e se permanecerem nesse lugar, e se deixarem o Senhor seguir trabalhando, serão não apenas posicionados, mas serão agora acordados, despertados no seu dom. E uma vez despertados no dom, a casa fica pequena. Aquilo que Deus vai fazer dentro da tua casa, as paredes não vão conseguir conter. Um vizinho daqui a pouco vai começar a dizer: olha, eu sinto que algo mudou aí. O que é? O volume da voz baixou, era um pé de guerra, eram palavras agressivas o tempo inteiro, e agora vocês estão num lugar de paz. O que está acontecendo aí? Começam a perceber a sua rotina, saindo, vindo à igreja, e daqui a pouco, quando um enfermo estiver naquela casa, eles vão saber: tem alguém de Deus aqui por perto, e vão na casa que um dia abriu a porta para Jesus entrar. O texto diz que as multidões chegaram à porta daquela casa, e Jesus, que estava na casa, curou a todos. Não ficou ninguém doente naquela cidade. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar todo o seu bairro sendo contagiado pelo poder de Deus fluindo das casas que já se abriram para Jesus entrar? Esse é o nosso sonho, ver Itajaí, Navegantes, Balneário, ver o nosso país completamente salvo por Jesus. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E o convite hoje para você é: abre a porta da tua casa. E a tua casa hoje não é uma porta física, a tua casa hoje é o coração. A casa que necessitamos abrir hoje é o nosso coração, abrir ele sem reservas e dizer: Senhor, entra aqui e toca nas áreas que estão paralisadas da minha vida. Talvez não é uma enfermidade, mas é uma paralisia. Um sonho que o Senhor te deu, talvez de ser mãe, de ser pai, de constituir família, talvez de ir às nações, de ter uma empresa, de empreender, algo que só você sabe.
E que as lutas foram tão grandes durante a caminhada que você engavetou esses sonhos. E você, junto com o sonho, está em uma área de letargia. O Senhor montou essa noite. E o Espírito de Deus te trouxe. Cada um desses lugares foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. Você está no lugar exato que o Espírito Santo de Deus marcou para te encontrar nessa noite. E se Ele marcou esse encontro, meu irmão, Ele não falha. E agora Ele está dizendo, se você abrir o coração, eu vou entrar. E essas áreas que estavam paralisadas vão começar a ser colocadas de pé para a glória do meu nome. E mais, esse dom que estava adormecido, você que outrora cantava, adorava, você que ministrava, que pregava, que cuidava de crianças, você que empreendia, você que dava aula, você que cuidava, enfim, você sabe o dom que o Senhor te deu. E por vezes esse dom ficou esquecido, abandonado. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer, é chegada a hora em que eu vou fazer uma revolução dentro da tua casa. Vou começar a te colocar de pé, vou começar a te levantar. E esse dom que estava adormecido vai começar a jorrar como um rio de água viva. E o desdobramento disso é que quem estiver do lado de fora da casa vai receber o que está acontecendo dentro. A tua casa será como uma fonte. Deus vai te abençoar e vai te abençoar de tal maneira que aquilo que acontecer com você não vai conseguir ficar represado dentro das quatro paredes. Aquilo que acontecer dentro da casa vai ser como em Cafarnaum. A multidão ficou do lado de fora, mas o que estava acontecendo dentro foi pelas ruas e contagiou toda aquela cidade. Os teus familiares, os de perto e os de longe, serão tocados em nome de Jesus. O teu ambiente de trabalho, a tua clínica, aonde você estiver, o Uber que você dirige, a empresa para a qual você presta serviço, os colaboradores que estão debaixo da sua tutela, não importa qual for a área, o Senhor está dizendo, se você abrir hoje, eu quero te dar um toque que vai mudar a tua vida, e o que eu fizer dentro de você vai começar a acontecer do lado de fora. Hoje é o dia da timidez cair. Algumas pessoas que já sabem, Deus já me levantou, Deus já fez muito por mim, eu sou extremamente grato, não sei nem o que dizer para agradecer ao Senhor. E o Senhor hoje está dizendo, apenas abra a porta, para que aquilo que aconteceu do lado de dentro comece a fluir para o lado de fora. Jesus cura aquela multidão. Aquelas pessoas que estavam enfermas são libertas. E o interessante é que o texto diz que tudo isso aconteceu no final do dia. Final do dia significa um tempo onde parece que a luz está terminando. Final do dia significa aquele período em que teoricamente as coisas do trabalho cotidiano já não vão mais acontecer. Final do dia é final de jornada. Existem pessoas que penduraram as suas chuteiras dizendo, deu, tô velhinho, tô velhinha. Deu para mim, já não estou mais nessa fase, já não é mais para mim, o tempo passou. Deixa eu te dizer o que a palavra de Deus diz. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Para alguns que disseram, o tempo já passou, não dá mais, o Senhor está dizendo, não, eu sou o dono do tempo. Jesus é o Pai da eternidade. Eternidade significa plenitude dos tempos. Quando Jesus ordena, o tempo tem que se render. Não é final de dia, meu irmão. O Senhor está dizendo, ainda dá tempo de eu mudar a tua história. Ainda dá tempo de eu fazer um milagre que vai mostrar para quem está perto de você que existe um Deus verdadeiro que cuida da tua vida. Ainda dá tempo de eu salvar a tua casa. Ei, o dia não terminou. Uma palavra do Senhor coloca a nossa casa de pé.